Lição de segunda-feira. Eu tomei uma decisão aqui no meu coração, que é olhar para essa semana e, ao mesmo tempo, dar um estudo, entre aspas, um estudo bíblico para vocês a respeito do estado do homem na morte, ok? Então, nós temos a lição que você vai ler ao longo da semana, tá bem? Que vai ter um conteúdo. E eu vou apresentar para vocês alguns versículos e alguns conteúdos paralelos a essa história, tá bem? Então venha comigo em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que diz assim, ó. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Então vamos lá? O que é que nós temos aqui? A gente tem um bonecão grandão, feito do quê? Feito de barro. É assim que está descrito em Gênesis capítulo 2. Continua. E lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. Então agora nós temos um boneco que é de barro, porque nós somos feitos de pó da terra. Aí tem um segundo elemento, que é o quê? Que é o fôlego da vida. Agora, quando a gente olha para o restante do versículo, diz assim, ó, e o homem passou a ser alma vivente. Então, a soma do pó com mais o fôlego da vida, isso gera uma outra coisa, um outro elemento chamado alma. Agora, vamos entender essa conta ao contrário. Se eu tiro o pó, o que acontece com a alma? A alma não existe. Se eu tenho essa conta, pó mais fôlego de vida, eu tiro o fôlego de vida, eu vou ter alma? Não, eu não vou ter alma. Por quê? Porque a alma é a soma do pó da terra mais o fôlego da vida. E por que é importante eu falar isso para você? Porque tem muita gente, né, e no imaginário, a gente tem aquela ideia de que a pessoa morreu. Aí vem a pergunta, a alma dele foi para onde? A alma dele não foi para lugar nenhum. Por quê? Porque na hora que separa, o que é a morte? A morte é a separação do pó do fôlego. E aí então a gente não tem alma. E aí você pergunta, tá, mas e por que tanta gente acredita e tanta gente fala a respeito de alma? Daqui a pouco eu vou responder para você. É importante você entender esse sentido aqui. A alma só existe quando tem fôlego e quando tem o quê? E quando tem o pó da terra, tá bem? Venham comigo agora em Gênesis capítulo 3, no versículo, deixa eu ver aqui qual que é o versículo que eu esqueci. Em Gênesis capítulo 3, versículo 4, que diz assim, ó. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Gente, a primeira mentira de Satanás tem a ver com o estado do homem na morte. Enquanto Jesus falava assim, ó, para Adão e Eva, ei, quando você pecar, você vai morrer. Satanás vem e fala assim, você não vai morrer. Então essa ideia de vida após a morte, de que o ser humano, na verdade, ele não tem um ponto final, de que ele continua em algum lugar da existência, do planeta, do céu, do inferno, seja onde que for, que você percebe, né? Existem várias variações do mesmo pensamento. O homem não morre. Da onde que vem isso? Qual a raiz disso? A raiz disso é a primeira mentira que Satanás falou para Adão e Eva. Certamente não morrereis. Então, a pergunta agora é, tá bom, uma pessoa morre. O que acontece com ela? Venha para Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que diz, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Pronto, acabou. Então você tem aqui, ó, o pó morreu, aquilo ali vira cinza, aquilo ali passa um tempo, 6 meses, 1 ano, quando você tem o dissabor de eventualmente ter que abrir um caixão para fazer uma exumação, alguma coisa, você vê que ali ficou restos, às vezes o cabelo, às vezes uma unha, basicamente isso. O resto se foi, por quê? Porque aquilo ali é terra. E o fôlego? Quando a pessoa morre, o fôlego volta a Deus. Por quê? Fôlego de vida é a centelha de vida dentro da raça humana. Quem é que tem a vida? É Deus. Então, quando uma pessoa morre, essa centelha de vida volta para ele. Para onde? Volta para ele. Mas não volta de uma forma consciente. Não volta, voltou agora o fôlego de vida e ele está por aqui no céu, andando de um lado, andando do outro. Não. É o quê? É a centelha de vida. Foi para o ser humano. Você tem, eu tenho. Morreu, o pó volta à terra. E essa centelha de vida, ela volta para Deus. E a alma? A alma não existe. Por que não existe?
Por quê? Porque essa conta se desfez. Pó, a terra, fôlego, a Deus e alma não existe. Essa é a explicação, tá bem? Então, alma só existe se alguém vive. Se alguém não vive, não existe alma. Até amanhã.